Vamos conversar agora ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o gerente de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, um daqueles que você acompanhou ontem durante a longa apresentação e a decisão da agência de aprovar as vacinas Coronavac e Oxford para uso emergencial no país. Gustavo, obrigado por nos atender nesta manhã. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que foi desenvolvido aí na Anvisa ao longo desse tempo todo. As pessoas às vezes não têm a exata noção de como funciona, né, essa aprovação. Foi mesmo na leitura de relatórios que a Anvisa se baseou para aprovar essas duas vacinas para aplicação em território nacional? Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Esse trabalho começou bem antes, né? Na verdade, na apresentação ali a gente colocou, foi mais ou menos em maio e junho que a gente começou o trabalho de discutir com as empresas como esses estudos seriam conduzidos, o que a gente esperava, né, de população que ia ser estudada. Tudo isso começou lá em maio, junho. Ao longo desse tempo a gente teve a oportunidade de ter acesso a várias informações, né, que eles foram submetendo por esses procedimentos de submissão contínua. À medida que os dados eram disponibilizados, a gente recebia. Mas quando eles formalizaram esse pedido, que foi 10 dias atrás, a gente começou um trabalho que foi o crítico, né, porque a gente precisou ter acesso a todos os dados brutos, todos os bancos de informações para recalcular, checar os dados que eles estavam alegando, e esse é um pouco do nosso trabalho. Nosso trabalho é esse. Não basta o pesquisador dizer, minha vacina tem eficácia de tanto, ou é segura. A gente precisa acessar esses bancos e verificar todos os relatos de caso, todas as fichas clínicas dos participantes, fazer o recálculo estatístico para chegar a uma conclusão. É isso que uma agência reguladora tem que fazer. Pois é, e eu queria lhe perguntar, Gustavo, o seguinte: a partir de agora, com a aprovação emergencial, tanto da vacina de Oxford quanto da Coronavac, nessas versões que são importadas, por que é necessária uma nova aprovação para a vacina que vier a ser fabricada no Brasil? E o processo é o mesmo? Pois é, a diferença da vacina que é fabricada no Brasil e a do exterior é o foco da nossa análise que a gente vai realizar quando for submetido. Então, não vai exigir todo o esforço de recalcular os dados estatísticos ou focar na parte dos estudos clínicos, porque esses são os mesmos. A vacina que vai ser fabricada aqui faz uma ponte com esses estudos e ela se embasa nesses estudos para poder considerar que é eficaz e segura. Mas a gente vai precisar focar nas condições de fabricação aqui no Brasil, porque se existir, por exemplo, alguma mudança significativa na fabricação, nos aspectos de qualidade da vacina, que possa afetar a integridade dessa vacina, nós vamos ter que atuar nesse sentido, dizendo que, não dá, esse ajuste você não pode fazer, essa mudança você não pode fazer, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido. É mais rápido, porque não precisamos rever todos os dados, mas não podemos abrir mão. Gustavo, bom dia. Por que a Anvisa não aceitou os documentos da Sputnik V? E se dá para apresentar de novo esses documentos ou se é uma decisão que não pode ser alterada? Então, quando a gente idealizou o guia de autorização de uso emergencial, essa discussão teve como base o guia de outras agências reguladoras e teve como base a ideia de que nós podemos dar uma autorização de uso emergencial quando a gente tem acesso a todos os dados e nós participamos das discussões para os estudos que vinham acontecendo no Brasil. Como eu disse para vocês, essas discussões começaram lá em maio, junho, né? A gente discutiu todo o processo, a gente disse que o estudo tinha que ser dessa maneira, com quantas pessoas, controlado por placebo, acompanhando os resultados a todo tempo, né? No caso da Coronavac, vocês lembram que teve aquela questão da interrupção do estudo. Então, tudo isso faz com que a gente tenha maior segurança nos dados que são gerados durante o desenvolvimento. Então, por isso que, no caso da Sputnik, que não fez o estudo aqui no Brasil, a gente não teve acesso a dado nenhum desses estudos que foram realizados no exterior. O guia de autorização de uso emergencial diz claramente que tem que ser vacinas que fizeram ou que estão com o estudo em andamento, porque aí a gente tem mais controle, mais possibilidades de avaliação. Ou seja, não que essas outras vacinas que não foram acompanhadas pela Anvisa, porque só na China são 18, né? Então são mais 16. Elas têm que já pedir o registro definitivo, é isso?
É isso, registro definitivo. Claro que no registro definitivo leva um tempo maior, porque a gente está acessando os dados naquele momento. Mas esse é o caminho para vacinas desse tipo. Mas a Sputnik está numa discussão de condução de estudo aqui no Brasil, né? Então foi por isso que a gente ali quis esclarecer. A Sputnik pediu para realizar um estudo aqui no Brasil, a gente fez algumas exigências para eles sobre dados, sobre informações, e eles ainda não cumpriram essa exigência. Então é isso que a gente talvez precise esclarecer melhor sobre qual vai ser a estratégia da Sputnik, fazer o estudo aqui ou pedir o registro. Gustavo, muito se falou da eficácia, né, da Coronavac, né? Porque nós tivemos aí as divulgações dos resultados, né, pelo Instituto Butantan, pelo laboratório chinês, durante os estudos realizados aqui no Brasil, né? E esse dado dos 50% lá de chance de você contrair ou não o vírus foi o mais explorado, né, nessa fase final antes da aprovação da Anvisa. Qual foi o peso que foi dado nesse dado aí por vocês na hora de fazer a avaliação sobre essa vacina especificamente? Esse é o dado que foi considerado por nós, né? Porque o estudo que nós aprovamos foi desenhado para dar essa resposta de 50,38. Então, esse foi o nosso foco total, e 50,38 já é maior do que o mínimo que internacionalmente já vinha sendo discutido, que é 50%. Então, todos os outros agrupamentos, por exemplo, casos graves, casos leves, são dados que são promissores, mas não são o objetivo final do estudo. Então, por isso que a nossa decisão foi baseada, no caso da eficácia, foi baseada nesse número. E é por isso que a gente enfatizou bastante na apresentação que a gente fez ontem. Por que, Gustavo, a Anvisa fez questão de deixar claro que não há tratamento precoce, que não há tratamento para Covid na hora de aprovar as vacinas? Foi alguma exigência de algum laboratório? Foi um recado para a população? Faz parte do trabalho da agência? Qual foi o objetivo, né, de trazer essa informação na reunião de ontem? Bom, a Anvisa trabalha com o que a gente chama de on-label, né? Ou seja, toda a aprovação da agência, ela se reflete numa bula de um medicamento ou de um produto, uma vacina, né? Então, para que a gente possa considerar que existe um medicamento ou uma vacina indicada para a Covid, a gente precisa ter acesso a esses estudos precisam cumprir esse rigor regulatório que nós temos, que é alinhado internacionalmente. Então, até o momento, não temos nenhum medicamento que foi incluído em bula essa indicação para a Covid. E foi esse cenário que baseou a autorização de uso emergencial. A ideia de que na bula do medicamento não temos nenhum. Mas é importante ficar claro, isso não significa que aquele uso chamado off-label, ou seja, aquela prerrogativa que os médicos têm discutindo com os pacientes a utilização de terapias que, mesmo que não esteja em bula, eles entendem que pode ser administrado, que pode ser promissor, isso não é regulado pela agência, isso é uma prerrogativa legal deles. Então, o nosso foco é mesmo nos estudos clínicos, e até agora os estudos clínicos não mostraram que nenhum produto poderia ter essa indicação incluída nas bulas que são aprovadas pela Anvisa. Essa foi mais ou menos a ideia. Bem, eu queria agradecer ao Gustavo Mendes, gerente de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, falou com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Gustavo? Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Bom trabalho para vocês.